Hoje, vamos fazer uma viagem sem nostalgia. Uma celebração da pura esquisitice automotiva. Prepare-se para conhecer os 10 veículos mais feios, mais ridículos e totalmente dispensáveis dos anos 70. Modelos que são lembrados não por saudade, mas por um perplexo como isso foi parar nas ruas. E eu quero saber de você. Qual desses monstros você é mais feliz por ter desaparecido? Comente abaixo. E se você acredita que a feiura deve ser lembrada e não repetida, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos mergulhar de cabeça nesse museu dos horrores sobre rodas. Carro 10, AMC Gremlin. O AMC Gremlin é o patrono dos carros feitos nas coxas. Lançado em 1970 como um tiro desesperado da American Motors contra os compactos japoneses, ele é a prova viva de que uma ideia rabiscada num guardanapo deveria, às vezes, permanecer no guardanapo. Seu design é um crime contra a proporção. Um carro que parece ter sido serrado ao meio, com um focinho alongado e um traseiro que termina de forma abrupta e tragicamente prematura. Era econômico? Era. Prático? Até que sim. Mas visualmente, era um acidente de trânsito que já aconteceu. O motor era fraco, a qualidade de construção sofrível e a ferrugem o consumia com um apetite voraz. Ninguém sente falta da sensação de estar dirigindo um sapo de concreto desengonçado. O Gremlin não é nostálgico, é uma lição de que diferente nem sempre é bom. O Chevette não era feio por ousadia, era feio por pura falta de esforço. Um sopro de tédio sobre rodas. Lançado em 1975 como compacto global da GM, ele chegou ao mercado com um design que já nascia velho, desprovido de qualquer linha interessante, emoção ou personalidade. Era a manifestação física do mais ou menos. Suas portas rangiam. O desempenho do motor 1.6 era patético, um verdadeiro sofrimento para a ultrapassagem, se seu visual genérico gritava desistência. Ele vendeu às custas de um preço baixo e de uma época desesperada por economia. Ninguém acorda saudoso de um Chevette. A gente sente falta de um Fusca, de um Opala, mas do Chevette, a única coisa que lhe inspira é um bocejo. Ele sumiu, e o mundo automotivo ficou exatamente igual, e isso diz tudo. Alguns carros são lembrados por sua beleza, outros por sua performance. O Pinto é lembrado por ser um palito de fósforo sobre 4 rodas. Seu design era insosso, uma lasanha de metal sem sal, mas seu verdadeiro pecado foi funcional. A Ford, na pressa para combater importados, projetou com um tanque de combustível vulnerável que, em colisões traseiras, transformava o carro em uma armadilha incendiária. A empresa sabia do defeito e calculou que seria mais barato pagar indenizações do que consertá-lo. Essa é a herança do Pinto. Não só a feiura de um design apressado e sem graça, mas a feiura moral de um produto que desvalorizava vidas humanas. Ninguém, em sã consciência, sente falta de um símbolo de negligência corporativa. Some-se a isso um motor fraco e uma construção porca, e você tem um carro que mereceu sumir. O que acontece quando uma montadora pega um veículo militar utilitário e tenta vender como carro de passeio? Você ganha o Volkswagen Defin. Um tijolo com portas, um Lego motorizado, uma homenagem à falta de curvas. Dirigir o Fin era como pilotar um armário de cozinha com teto de lona. Ele era ruidoso, desconfortável, lento e mais vulnerável aos elementos do que um piquenique em dia de chuva. A ideia de rusticidade soava como um eufemismo para inacabado. Ele foi rapidamente banido pelos novos padrões de segurança, e é difícil não sentir alívio por isso. Ninguém sente falta de ser espancado pelo vento e pela chuva dentro de um carro que parece um brinquedo de parque de diversões abandonado. O fim era uma piada, e a piada ficou velha muito rápido. O Reliant Robin não é um carro, é um experimento social sobre 3 rodas e pergunta: até onde os humanos irão para pagar menos impostos? A resposta: bem longe.
Com sua única roda dianteira e um centro de gravidade mais alto que a autoestima de um adolescente, o Robin tinha uma tendência natural e dramática de capotar em curvas, ou até mesmo ao sair de uma rotatória com um pouco mais de vontade. Seu motor de motocicleta gemia sob a carroceria de plástico, e seu visual era de uma tristeza cômica, como se um ovo tivesse botado uma roda. Ele era um perigo público, um constrangimento sobre rodas, e sua existência é uma das maiores provas de que as regras fiscais podem gerar monstros. Ninguém, a não ser os apresentadores de TV que o usavam para fazer ginástica, sente falta dessa experiência terrível de dirigibilidade. O Fiat 133 era a antítese do prazer automotivo. Um cubo metálico de desespero, nascido da filosofia de usar as sobras. Derivado do Fiat 850, ele parecia ter sido esmagado por um peso, com linhas retas que desafiavam o conceito de estilo, faróis pequenos e um ar de tristeza profunda. Seu motor traseiro superaquecia com a facilidade de um ovo no asfalto, e o interior fazia um carroça parecer luxuoso. Era barato, extremamente, mas era um daqueles casos em que o barato saía caro em dignidade. Dirigir um 133 era admitir publicamente que você havia desistido de qualquer ambição na vida. Ninguém sente falta da sensação de desfalecimento térmico e da estética de geladeira velha. Ele someu e boa riddance. Conhecido no Japão como Ladybug, nos Estados Unidos ele ganhou o apelido mais honesto de Death Trap, a armadilha mortal. O Subaru 360 era minúsculo, frágil e patético. Parecia um ovo com faróis saltados, oferecendo tanta proteção em uma colisão quanto uma camiseta molhada. Seu motor de 2 tempos de 25 cavalos mal conseguia empurrá-lo para fora de uma ladeira molhada, e sua chegada aos Estados Unidos foi um fiasco tão grande que a Consumer Reports o classificou como inaceitável. Era um carro que não cumpria a função básica de um carro, oferecer transporte seguro e minimamente confiável. Ninguém sente falta de se sentir completamente vulnerável no trânsito dentro de uma lata de sardinha motorizada. Sua extinção foi um serviço público. O Chevrolet Vega foi a promessa que apodreceu literalmente. Lançado em 1970 como a grande esperança compacta da GM, ele rapidamente se revelou um pesadelo de engenharia. Seu design era desproporcional, com um capô longo demais e um traseiro desengonçado, mas seu verdadeiro crime era a ferrugem. Carros novinhos exibiam pontos de óxido como se tivessem décadas de uso. Seu motor de alumínio inovador era propenso a superaquecer e se autodestruir, muitas vezes antes de completar 50.000 quilômetros. O Vega era um produto que se decomporia na sua garagem. Ninguém sente falta de um carro que definhava diante dos seus olhos, um lembrete constante que você havia gastado seu dinheiro em um produto com data de validade anterior à de um pão. Foi um fracasso tão retumbante que manchou a GM por anos. O Imperial LeBaron era a definição de cafonice sobre rodas. Uma tentativa desesperada da Chrysler de parecer luxuosa e grandiosa que resultou em um navio de Landau dourado e mau gosto. Com mais de 5,5 metros de comprimento, ele era um dinossauro que consumia gasolina como se o petróleo fosse acabar no dia seguinte, o que, ironicamente, era a mentalidade da época. Sua grade cromada era gigantesca e agressiva, os faróis escamoteáveis pareciam uma piada complexa, e o interior tentava ser opulento, mas chegava apenas a Kit. Era pesado, manobrava como um transatlântico e simbolizava tudo que estava errado com a indústria americana: arrogância, desperdício e falta de visão. Ninguém sente falta desse símbolo de ostentação vazia e ineficiente. Ele era ridículo então e é ridículo hoje. E o título de veículo mais feio, ridículo e absolutamente não sentido de falta dos anos 70 vai para o AMC Passer, a bolha de vidro, o aquário móvel. Nenhum outro carro consegue sintetizar tão perfeitamente a estranheza mal calculada da década. Seu design é um estudo em desproporção. Extremamente largo, absurdamente curto e coberto por uma quantidade de vidro que faria uma estufa corar.
As portas eram de tamanhos diferentes, o que só acrescentava sua aura de protótipo defeituoso que escapou da fábrica. Era apertado por dentro, apesar do tamanho. Seu motor era anêmico para o peso e ele manobrava com a agilidade de um hipopótamo em cimento fresco. O parceiro era uma piada de mau gosto que custava caro. Ele não evoca nostalgia, evoca perplexidade. Ninguém, em sã consciência, sente falta de dirigir um aquário desengonçado que era sinônimo de fracasso. Ele é o rei dos carros dos quais ninguém sente falta, um monumento à audácia mal direcionada. E aí? Concordou com a lista? Qual desse desastre sobre rodas você considera o ápice do que não fazer? Teve a infelicidade de ter um na família? Conte nos comentários. Se você acha que alguns carros merecem ser esquecidos, deixe esse like para fortalecer esse museu da horrendice automotiva. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas homenagens aos veículos que felizmente ficaram no passado. Um abraço e até a próxima!